Oi, Karina. Estamos esperando aqui começar a nossa live. Vamos botar o nome aqui da nossa live. Bom, já estamos conectados, já está fixado. Falta 2 minutinhos aí para a gente começar a live com Luiz Rasquilha. Que bom que nós já temos aí algumas pessoas nos aguardando. Rasquilha já está aqui. Logo, logo vamos te chamar, Rasquilha. O Rasquilha já tá Oiê! Tudo bem? E Tudo! aí? Prazer te ter na nossa telinha aqui, Rasquilha. Bom te Vamos ver aguardar um também. pouquinho, Faz falta um tempo, hein? minutinho aqui, algumas Vamos, pessoas vamos estão sim. entrando. Tem uma galera, Que tô vendo joia! gente Bom te conhecida ter entrando conosco. aí. Tem sempre uns conhecidos, amigos, parceiros que estão sempre. Eu acho que eles assistem para ver se aquilo que eu falo numa é coerente com o que eu falo na outra. Pois eles me cobram que eu não falei tudo e tal. Você tá bem? É que tu é muito conhecido aqui, Rasquilha, para nós, então tem muitos fãs Nada, aqui para nós. nada Tu, conhecido. Você tá bem? Tudo bem? Eu tudo tô em São bem. Paulo. Hoje eu tô em São Paulo. Hoje estou em São Porque tu Paulo. tá um pouquinho aqui, um pouquinho em Floripa, né? Oh, Vou maravilha. dividindo meio por meio, mais ou menos. O trabalho remoto Tu tá permite, né? pegando uma... Bom, Tô virando hoje uma. mais do que nunca, né? Tô... Vou mais do que nunca. Tô virando o manezinho da Hoje ilha. mais do que nunca. Já me falaram que eu Maravilhoso. sou manezinho da ilha. Florianópolis é maravilhoso. Bom E demais. Ah, viver Jair, ainda numa cidade litorânea é tudo de bom, né? bom demais, bom demais, bom Então demais. vamos Qual que lá. tá aqui comigo? O meu assistente. Deixa eu... Ai, querido! E teu O filhote tá outro, por o aí outro, também? o outro já foi dormir. Já foi dormir, senão Mas que não tem cedo! live. Oito, Agora sete tu horas já eu tá tá com 2 dormindo. filhinhos, é? É, Sério? este é o Mas que. que... Não, só este, só este. Este é o meu Que assistente graça. fiel, que em todas as minhas apresentações, palestras, aulas, ele fica no meu colo, ó, tá chegando no meu colo, tá preparando para se aninhar, pronto. Ó, É faz mais ótimo. live que Antes era eu. o teu filho que fazia palestra contigo, agora tá o cachorro, né? Também, agora é este, é o cachorro. Daqui a pouco leva os dois. Temos que recuperar o investimento. Começar a recuperar o investimento Perfeito, é neles. isso aí. É Muito isso bem, aí. prazer estar com você Bom, aí, com todo iniciamos, mundo. então. Manda ver. 8h01, hora de Brasília. E conta, vamos Começamos. lá. Para Começando. nós, assim, Rasquilha, a BRH está sendo bem importante esse compartilhamento de conhecimento, a gente poder escutar tanta gente boa que está tendo nas nossas lives, poder escutar novos conhecimentos, novas opiniões, num momento tão difícil que a gente está passando, que tu vai nos colocar um pouco. Então, para a BRH é um prazer poder te ter, tu palestraste para nós em algumas oportunidades, sempre está muito junto da BRH Rio Grande do Sul, então tu poder estar conosco aqui na telinha, ao vivo, eu poder estar compartilhando essa telinha contigo é muito, muito prazeroso. Então, muito obrigada aí pelo pessoal que está Bom, entrando. O obrigado, eu. Rasquilha vai nos trazer aí 10 tendências, né,
de um mundo pós-Codiv, que é a tendência que a gente sabe que esse mundo vai mudar muito. Nós vamos ter que nos acostumar com um novo mundo, e tu sempre muito estudioso e traz teus conceitos de forma muito, muito espontânea, né? E que isso nos ajuda muito a poder aprender contigo. Então, eu estou aqui no papel de anfitriã, né? Vou te ajudar nas perguntas que nós vamos ter no final, mas o espaço é muito teu. Eu vou até fazer um bate-bola, assim, quando me sentir à vontade, mas o espaço é muito teu. Vamos Fica sim. super à vontade. Vocês ficam à vontade para perguntar aí para o Rasquilho o que acharem que é importante comentar e tudo mais. Então, que bom. Obrigado. Prazer estar com você de novo, agora de forma virtual, né? Neste novo normal, como a gente está chamando. E sempre um prazer estar com a BRH, enfim, pessoas que sempre é muito bom estar com vocês. Quando a gente fala, esse é um tema, é o tema do momento, né? A gente, felizmente, a Inova está sem agenda para conseguir atender todas as demandas, e isso é muito bom, porque a gente vê que o mundo mudou. Eu começo sempre por dizer que no Réveillon, há 4 meses atrás, 4, 5 meses atrás, quem é que achava, quem é que acertaria na profecia que daqui a 3 meses estaria todo mundo confinado? E essa foi a realidade. Ela chegou, como a gente fala aqui no Brasil, chegando, né? Tem um monte de amigos de Portugal nos escutando. Eu hoje estou no português do Brasil, mas depois lá no final da sessão façam uma coisinha em português de Portugal. Mas chegando e mudou tudo. Mas deixa eu até falar, já que tu falou nisso, deixa eu até trazer, porque o Rasquilha, ele é português. Ele tem aí o Brasil no coração, né? E agora mesmo entrou aí, eu acho que um aluno que é o melhor professor da Fundação do Cabral, que palinha, né? Da Inova. Então, assim, acho que essa tua história também tem tudo a ver aí com o que tu vai trazer, porque tu tem uma experiência em relação a isso, né? Então vai lá, o Francisco de Portugal fala que lá a uva passa de final de ano não resultou. Resultou, eu achei que muita gente pediu coisa errada, não é? Então aquela galera que pede, vamos emendar o feriado do Natal no Carnaval ou na Páscoa, pediu com tanta força que emendou mesmo, não é? Então não tem muito o que fazer. Emendou mesmo, mas tirando a brincadeira, que a gente precisa olhar para esses momentos com algum otimismo, apesar de ser um momento delicado, ser um momento que temos que lamentar as mortes no mundo, enfim, tem um conjunto de situações delicadas, a gente tem que olhar para elas e para olhar para, como a gente está chamando na Inova, principalmente na divisão de consultoria, que é a divisão que eu lidero mais diretamente com a área de pesquisa, a gente está falando que tem fenômenos no mundo, na humanidade, que acontecem e mudam o curso da história. Então, quando a gente fala num tsunami, quando a gente fala num terremoto, quando a gente fala numa guerra, quando a gente fala numa pandemia, que o meu amigo voltou aqui para me ajudar, está aqui no processo. Então, quando essas coisas chegam, elas têm o poder de transformar o mundo. Às vezes da forma correta, às vezes da forma errada, às vezes da forma boa, às vezes da forma ruim. Isso não tem o que fazer. A gente está, infelizmente, esta geração que está aqui nos assistindo está vivendo uma transformação, um impacto que ninguém tinha vivido, talvez os nossos avós lá na Segunda Guerra Mundial. E quando você sabe, eu sempre falo que nós estamos vivendo a maior transformação da história da humanidade. Em 2018, nós fizemos uma previsão de que esta década seria a década mais, ele não me deixa um segundo, como você vê, a década de maiores transformações na história, e no primeiro trimestre desta década essas transformações chegaram. Para o bem e para o mal, a transformação digital foi uma variável externa que obrigou todo mundo a fazê-la. Não foi o CEO, não foi o CIO, não foi o RH, não foi a área de inovação, foi o Covid que chegou e disse, gente, agora vai todo mundo ser digital, não tem o que fazer, uns mais, outros menos. Outra, né? E a água chegou e pegou muita gente de calça curta, de bermuda e outros de calça, e esse talvez é o grande ponto. E começando por aí, sempre que existe um fenômeno que muda o curso da história, como nós estamos vivendo agora, acontecem duas coisas. A primeira, nós não voltaremos ao que tínhamos antes. Ou seja, todos nós como seres humanos, todos nós como empresários, como gestores, como líderes, como profissionais, como pais, como mães e tudo isso, todos nós seremos diferentes. E a grande preocupação é tentar entender como vamos sair desse momento. Porque todos nós fomos impactados, uns mais, outros menos.
em termos todos, de uma forma geral, saímos mais pobres, e o conceito de pobreza aqui em todos os níveis, muitos impactados com familiares, com amigos, doentes, outros que infelizmente faleceram. Eu tenho uma avó com 97 anos em Portugal que teve todos os sintomas, não fizeram o exame lá, o teste, porque o SUS local não tinha, mas teve todos os sintomas, com 97 anos, ao fim de 3 dias estava curada como se nada fosse. Eu falo que a minha avó é a fênix, porque ela se renova. 93 E hoje me ligou, anos, hein? muito preocupada com São Paulo, porque as notícias são, de fato, enfim, preocupantes, muito preocupada com São Paulo. Vó, mas você é que tem que se preocupar, você é o grupo de risco. Não, filho, eu já estou bem. Então, as pessoas se reinventam muitas vezes nessa situação. Então, todos nós sairemos diferentes. E é importante, já que estamos falando com o time de RH, não é? Uma BRH, é importante o papel do RH para entender como é que as pessoas voltam, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de entusiasmo ou medo do que vem por aí. E esse leva ao segundo ponto, que é, todos sairemos diferentes. Tem um dado aqui que ninguém está ainda utilizando ele como argumento, que para mim é tão importante quanto a recuperação econômica, que é o fato de quando um fenômeno destes muda o curso da história, as pessoas levam de 3 a 6 meses a acreditar que ele acabou quando ele acaba. Ou seja, quando uma guerra termina, as pessoas levam de 3 a 6 meses a acreditar que a guerra terminou. A dizer, será que eu posso sair de casa e não cair uma bomba? Quando o terremoto acaba, tu levam de 3 a 6 meses. Claro que aqui, na média, obviamente, a dizer, será? Será que eu não vou ter réplica? Será que eu não vou ter mais alguma coisa? E numa pandemia, como é o caso, não vai ser diferente. Então, não só nós vamos sair diferentes, e isso afeta a conta? Isso afeta diretamente a economia, né, Rasquilha? Diretamente. Porque ainda nós vamos estar recuando, né? Diretamente a economia vai dar 2, 3 passos atrás, está dando já no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente vê a China com uma queda potencial de 5 a 6% de PIB, Portugal se fala em 10, se fala em 20, Estados Unidos se fala em 8, se fala em 15. Então está todo mundo, eu falo que está todo mundo no mesmo barco, em diferentes lugares do barco, mas todo mundo na mesma tempestade. E é importante ter isso muito presente, eu já chego nas tendências, mas é importante ter isso muito claro, porque isso vai temperar, isso de alguma forma vai nos dar o tom do que fazer ou não fazer daqui para frente. Como líderes, como empresários, como gestores, como professores, como seres humanos. E esse é um fenômeno que nós sempre colocamos. Muitos clientes de consultoria, na área de consultoria, me perguntam, Luiz, mas eu não tinha isso previsto. Por exemplo, tem clientes na área do direito, do escritório da advocacia, que falam, nós não tínhamos, nenhum tinha no seu mapa de crise uma pandemia. Porque a gente tende a dizer, não, mas não tem que ver com o meu negócio. Se cair um meteorito na Terra, é a NASA que tem que ver isso, não sou eu. Só que outra coisa que acho que sai muito dessa realidade é que agora nós temos que ficar mais atentos até aquilo que aparentemente tem a ver com a gente. Eu não sou da área da medicina, não sou da área da saúde, o que uma pandemia tem a ver comigo? Tem quando ela chega, muda a regra do jogo e obriga todo mundo a ficar em casa. Com o impacto que nós conhecemos na economia, na saúde, nos negócios, nos países, nas cidades, na nossa sanidade ou insanidade mental. E tudo isso são variáveis que têm que ser colocadas na mesa. Em cima disso, os nossos clientes de consultoria foram nos perguntando, e aí, o que você acha que vem depois? Não é? Porque isto vai passar, isto não é o fim do mundo. Não é de todo, uns clientes, não, mas agora é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é um momento desafiador, é um momento um super chacoalhão no mundo, mas o mundo não vai acabar com isso. E a gente tem que se preparar para ter mais destas de forma mais rápida. Tivemos a crise da gripe das aves, a suína, a das vacas loucas, tivemos isso nos últimos 15, 20 anos, só que temos que nos preparar psicologicamente e em termos de gestão para enfrentar essa incerteza. E aí tem um ponto que todos os clientes que trabalham com a gente na consultoria me perguntam, e aí, Luiz, como é que vai ser depois? A gente mergulhou, fizemos um white paper, ele vai ficar disponível, ele está disponível no nosso website da Divisão de Consultoria, mas eu te mando, se você quiser depois disponibilizar para todo mundo, ele está free, está aberto. Um white paper aquele que tu me mandaste, né? É aquele que eu te mandei, exatamente aquele que eu te mandei. Daí você a pode... gente pode replicar depois para quem está vendo Perfeito. essa live, é bem legal, a gente replica. Ele tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é, sem dúvida, arrumar o nosso entendimento inova, e, enfim, com a nossa matriz global de pensamento, de mapeamento de cenários, tendências, do que vai acontecer.
E aí tem quem concorda, tem quem discorda, nós temos, acho que, algum lastro para poder afirmar coisas, e até hoje, do meu time dizia, a gente nunca falhou previsões até hoje. Assim, espero que a gente não falhe agora, mas sempre pode acontecer. Pode acontecer. Mas ele tem, mais do que ser um objetivo, mais um objetivo de mapear, ou de arrumar as ideias, ele ser um momento ou uma ferramenta de debate, uma ferramenta de reflexão. Porque a partir do momento que nós saímos, nós estamos ainda todos no meio do turbilhão. Estamos há 60 dias fechados, nos países, a China vai 2 meses e meio na frente, a Europa está um pouquinho mais na frente do que a gente aqui, Brasil, enfim. De certa forma, todo mundo está mais ou menos na mesma lógica. Estamos ainda no meio do turbilhão, sem entender muito bem o que aconteceu, como aconteceu e o impacto que isso tem, mas isso vai passar. E quando passar, e vai passar nos próximos 30 dias, 60 dias, não tem como continuar com o mundo fechado por mais do que esse tempo. Tem até modelos matemáticos já mostrando no Brasil que o pico, com 99% de acerto, começa a cair, a curva inverte dia 10 de junho. Portanto, na pior das hipóteses, teremos mais um mês fechado. E não dá para tratar o Brasil como a gente pega Portugal com 9 milhões de pessoas. O Brasil é maior que a Europa, o Brasil é continental. Então, é o Brasil, pera um pouquinho. Rio Grande do Sul é de uma forma, Ceará é de outra, São Paulo é de outra. Não é dizer que um é melhor do que o outro, não é isso, mas são diferentes. Temos que entender que são diferentes países que aqui dentro estão também vivendo de diferentes formas este impacto. Isso também é importante para passar uma régua. Né? O norte para o sul está bem diferente. Né? Nós em São Paulo estamos totalmente fechados. Agora há uma diretriz de segunda-feira que só nos dias pares rodam os carros pares, nos dias ímpares os carros ímpares. Portanto, uma tentativa, me parece, do ponto de vista de gestão, não muito inteligente, porque a pessoa ou vai ter que andar de ônibus, aqueles que têm que ir. Mas, enfim, por exemplo, Santa Catarina está um pouquinho mais aberta. E aí, bom, cada estado faz tudo do seu jeito. Mas o que é importante olhar aqui neste documento, a gente arrumou ele em 10 tendências, eu vou olhar primeiro principalmente para os clusters, para entrar num detalhe chato de cada tendência, até para depois abrir para perguntas que pessoas que queiram colocar aqui. Estamos com um conjunto bastante alargado de pessoas assistindo. E a live é uma nova forma de comunicação, é até uma nova forma de entretenimento. Das 10 lives mais assistidas no mundo, 7 são brasileiras. Do top 10, 7 são do Brasil. Então, tu mostra o poder do brasileiro de se adaptar às novas realidades. Muito de cantor sertanejo, entretenimento, mas enfim, a gente tá aí olhando essas coisas. E a gente agrupa o pós-Covid, que é daqui a 30, 60 dias, ele tem 3 grandes clusters, 3 grandes hubs que a gente chama de análise. O primeiro, e 2 deles não são novos, e o outro talvez seja um pouquinho mais recente. O primeiro é o hub tecnológico, o segundo é o hub humano, e o terceiro é o hub econômico ou empresarial. Como é que a gente trata isso? E aqui vale quase chapéu de professor colocar 10 segundos de teoria que tem a ver com as tendências. A gente, na Inova, a gente estrutura a análise de tendências em 4 grandes blocos. O bloco das mega tendências, que apontam para tendências de longo prazo e larga escala, então as transformações de décadas, ao nível ambiental, social, econômico, político, por aí vai. O segundo layer é o layer das tendências comportamentais, o que nos 3, 5 anos que chegam na frente, como é que o comportamento humano se ajusta e o que é que vai acontecer para o futuro em termos humanos. Depois o terceiro layer é o layer do negócio, as tendências de negócio, ou seja, o que é que nos próximos 2 anos as empresas não devem deixar de colocar na sua agenda, na sua pauta, para poder tomar as melhores decisões de gestão. E o layer mais embaixo é o layer das tendências emergentes, que diz, nos próximos 12 meses, o que é que pode impactar a nossa vida. É neste contexto das tendências emergentes que nós estamos conversando. Ou seja, são clusters com tendências que, de alguma forma, estão acontecendo agora e que nos próximos 12 meses vão ter bastante impacto. Não significa que elas não possam, daqui a 3 meses, 6 meses, imagina, chega uma vacina, muda a regra do jogo. Então a gente também tem que olhar para o mapeamento de cenários de tendências com a devida distância para poder fazer correções de rota em função da transformação do contexto. E isso é também importante para a gente. Hoje são estas. Daqui a 6 meses podem ser outras, sem muita diferença do que a gente está falando aqui, mas sem dúvida com intensidades. O cluster tecnológico, ele já vem de trás, ele já vem da 4ª Revolução Industrial de 2016, ele começa em 2007, quando na nossa vida chega o smartphone,
o smartphone representa o que eu chamo tempestade perfeita, que é o crescimento da disponibilidade de informação armazenada digitalmente, com o crescimento da capacidade tecnológica e a queda do preço. E isso começou uma jornada comportamental que todos hoje aceitamos e todos hoje estamos dependentes dela. Isso significa que por três coisas principais acontecem. O poder das redes sociais, o poder das lives, o poder dos Facebooks, o poder de eu me informar ou desinformar. E aí sabemos a discussão real news, fake news. O Brasil é um case study mundial nesse aspecto, mas até tem coisas para a gente entender. Já me disseram que a minha voz parece o Rafinha Bastos, alguém colocou aqui. Nunca tinham me falado isso. Mas, ó, se eu falhar a profissão de consultor e professor, eu posso tentar virar comediante. Não sei se eu consigo falar. Voz, pelo menos, já tem. Já tem aqui, ó. Já tem ele aqui olhando para mim. Então, é um chihuahua, o Blue. Fala, oi, Blue. Oi, gente. O Blue é um chihuahua fofo que está aqui sempre me ajudando, está sempre comigo, com meu filhote. Então, as mídias sociais, elas não são novas, mas elas ganham um incremento forte no Covid e se afirmarão no pós-Covid como das mais importantes fontes de informação que nós vamos poder utilizar. E isso é um desafio para a de mídia, que obviamente a mídia tradicional, TV, rádio, imprensa, já vinha vivendo as dores da transformação, agora vai ser mais intenso. Então, essa é uma primeira relevância importante. A questão da conectividade, nós chamamos de conectividade infotecnologia, ou seja, toda a discussão à volta de aplicativos, Wi-Fi, 4G, já se fala no 5G, e de certa forma a gente viu o crescimento da utilização de ferramentas digitais. Nenhuma das ferramentas digitais que nós usamos hoje foi inventada no Covid, todas existiam antes. Então, lives no Instagram já existiam, Zoom, Hangout, Microsoft Teams, Skype, tudo já existia antes, só que teve um acelerar se acelerou muito, de utilização, e portanto a gente vê a escala. Eu tenho 12 aplicativos diferentes de lives, de conversão instalados no meu computador. Estou fazendo agora pelo celular, mas tenho no computador 12 diferentes. Eu tinha 3 antes do Covid. Agora tem Zoom, tem Big Blue Button, tem Hangout, tem GoToMeeting, tem Teams, tem um monte de coisa, porque isso explodiu em termos de utilização, porque a gente não tinha alternativa. Precisamos nos digitalizar, o Infotech, nos digitalizar como seres humanos, em primeiro lugar, e depois usar a tecnologia que estava disponível. Nós temos um cliente na área de call center. Isso é uma oportunidade também, né? Uma baita oportunidade. A gente vê na Inova, e a Inova, mais uma vez, é a minha realidade, eu compartilho, não quer dizer que seja única, nem que seja a única verdadeira. Mas, por exemplo, uma área que você conhece bem da Inova é a área de palestras. Muitas a gente tem feito com você e com o time aí da BRH. Agora não podemos fazer a palestra presencial. Isso abriu na Inova uma área de palestra digital. Temos 4 ou 5 já vendidas e entregues. Então, talvez quando no pós-Covid voltarmos, vamos voltar naturalmente às palestras presenciais, tem um monte de coisa pedida para o segundo semestre, mas não vamos abandonar as digitais, porque de repente é uma nova linha de negócio. Então, isso são oportunidades que permitem olhar, depende da nossa lente. Se a minha lente for negativista, eu não vejo nada aqui que eu possa utilizar. Mas se a minha lente for positiva, e você sabe que eu sou um otimista por natureza, a gente vê oportunidades aqui. E o Infotech é exatamente isso, é podermos utilizar a tecnologia para melhorar a nossa vida, a nossa performance, o que for. E o que tem de pessoas agora que começaram a entrar no mundo digital e tecnológico e, de repente, não querem voltar para trás, de repente a minha mãe que baixa o aplicativo do banco e funciona e dá certo, e ela se entusiasma e não quer voltar ao banco, quando eu falo que nós vamos sair diferente do que entramos, também tem que ver com isso. Porque, de repente, muita gente que tinha comportamentos super normais e rotineiros mudaram agora para a questão digital e a rotina passa a ser o novo normal, passa a ser o digital. E é interessante porque isso aproxima as pessoas. A gente fala que a tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto. E é isso, a gente consegue, de certa forma, estar mais conectados. A China está voltando, os escritórios na China estão voltando, 70% dos profissionais estão voltando às empresas, 30% está trabalhando de casa, já chegamos lá. Mas o que é interessante é ver que a grande maioria continua utilizando as ferramentas digitais para fazer reuniões.
Então, mesmo que eu esteja na mesma empresa com você, antes eu reunia, marcava uma sala, um subia um andar, outro descia um andar e nos juntávamos. Agora não, vão para o Hangout e fazem a reunião de modo remoto. Então, esta Infotech é talvez um dos legados importantes que influencia tudo. E, claro, a transformação E é uma nova maneira de trabalhar, né? Uma maneira diferente. É uma não maneira vai diferente de trabalhar que vai ser inclusa. Exatamente. Ela não vai acabar com o que existe. Dizer, mas agora acabaram as aulas físicas presenciais. Não, elas não vão acabar. Só que elas vão ter um outro concorrente, ou eu vou ter uma outra oportunidade, quer como professor, quer como aluno, para conseguir escolher o que eu quero ou não quero fazer. Por exemplo, eu levo uma hora, meu escritório aqui em São Paulo é a 5 quilômetros de casa. Na hora de rush de manhã ou à noite, eu levo uma hora para chegar. São 2 horas para ir e para voltar que eu vou usar para fazer outras coisas em casa. Pode ser para ver televisão, pode ser para estudar alguma coisa, fazer alguma live, seja o que for. Então, esta Infotech nos diz que outras regras de funcionamento vão estar na pauta. E o outro terceiro ponto aqui desta discussão de hub tecnológico é a questão remota. É a questão da transformação digital. A gente trabalha remoto, aprende remoto e, de certa forma, isto vem na sequência. Então, esse é o grande primeiro cluster que não é novo, mas que está aí ganhando força, ganhando representatividade, ganhando importância nas nossas vidas. O segundo cluster é um cluster que reemerge da conversa, é o cluster humano. O cluster humano tem aqui a preocupação com as pessoas. Eu nunca vi tanta preocupação com as pessoas como agora. E genuínas, não estou apenas da boca para fora dos líderes, mas genuína a gente vê a preocupação com os vizinhos, com o grupo de risco, com as famílias, com os colegas, com os colaboradores, com os liderados. Há uma preocupação que era algo que já estava na geração millennial, os mais novos, below 30, abaixo de 30 anos, isso já estava mais presente, mas eu acho que ganhou um pouquinho mais de força. Como é que a gente vê isso? Vemos isso no conceito crescente de humanismo e solidariedade, a preocupação com o outro, genuinamente com o outro, e, portanto, não expor ao risco, o grupo de risco, proteger quem está mais exposto, ajudar o próximo. Isso tem diferentes formas de fazer, de ver aqui em São Paulo muitas iniciativas de ajudar, de doar alimentos, de comprar para entregar nas pessoas, enfim, então, a solidariedade... Inclusive nos edifícios mesmo, nos prédios, né, que ficam ajudando aquelas pessoas. No meu prédio mesmo, a pessoa mais velha para não ir no supermercado. Exatamente. Isso. E isso vai aproximar as pessoas para um nível de humanismo que, de alguma forma, se estava perdendo nesta vida louca de trabalho que todos temos, e em grandes megalópolis como São Paulo, com 14 milhões de pessoas, a coisa é mais louca ainda, por isso que eu agora tenho um pé aqui, um pé em Floripa, exatamente para tentar equilibrar um pouquinho essa conversa. E o grande desafio, Francisco, colocando aqui um ponto que é exatamente o que eu ia colocar, é quando isto terminar, nós acreditamos que isto vai continuar. Talvez não na mesma intensidade que está hoje, mas o nível de preocupação, o nível de solidariedade, o nível de humanismo, ele vai ficar mais à tona na nossa conversa. Vai depender também da gente, como gestores, manter isso funcionando. E não é dizer, é muito legal. Um período de aprendizado, de teste, de exercitar isso, né? Esse é o ponto, porque o ser humano, ele tem crenças, tem modelos mentais, tem aprendizados, tem coisas que acha que é assim que vai ser feito, porque é assim que sempre deu certo. E quando muda, quando estes fenômenos que cortam a realidade eles acontecem, nós repensamos muita coisa. Repensamos muitas atitudes, repensamos muitas crenças, e o aprendizado que fica é quando isto passa, algumas dessas coisas vão incorporar. Talvez o nosso nível de solidariedade hoje, que está muito forte, está todo mundo no mesmo barco, ele se esbata um pouco quando voltarmos ao novo normal, mas ele vai ficar mais forte do que estava antes de entrar no Covid. E esse é o ponto, que é, se eu tinha 10 e agora eu tenho 20, e não tenho 80, mas tenho 10 para 20, está valendo, eu já dobrei essa capacidade. Então, esse é um ponto importante. Outro que está na ordem do dia tem a ver com a família, e o conceito de família depende de muitas coisas. Depende da orientação religiosa, sexual, muitas vezes até cultural. Então a gente fala em família, o regresso da família, porque nós estamos com a nossa família. Porque a gente está, de alguma forma, a reclusão, o encapsulamento, que é uma tendência que a gente fala
fala muito, que é o estarmos em casa. Isso nos leva para uma preocupação crescente no relacionamento com as famílias. Um amigo meu falava no outro dia uma coisa que eu achei sensacional. Ele dizia, o aprendizado que fica para os adultos é poderem reequacionar a forma de trabalhar em casa, por exemplo. Mas para as crianças, o meu pai e a minha mãe ficaram comigo mais tempo. Me ajudaram na tarefa de escola, fizeram Lego. Eu faço todo dia à tarde, reservo ali um pouquinho para conseguir fazer a tarefa remota com meu filho, 4 anos, na escola, porque tem tarefa, tenho 2 vídeos, uma tarefa, a gente vai tocando. E eu acho que quando voltarmos à escola, ele vai se sentir que, de repente, o pai e a mãe não estão 24 horas por dia com ele. Então, esse encapsulamento que traz também o recuperar e o tempo que a gente dá para o estudo, para a leitura, para o Netflix, para dormir, para fazer um monte de coisas que não poderíamos fazer se estivéssemos trabalhando das 8 às 5, como era comum. Isso também nos traz uma reflexão da importância da família e um outro ponto aqui importante, que é a preocupação com os locais, o que nós chamamos de localização. O empresário local, o açougue do bairro, a padaria do bairro, o hortifruti do bairro, porque são empresas pequenas, familiares, que não têm o fluxo de caixa de uma mega multinacional ou de uma grande empresa que pode segurar 3, 4, 5 meses, mas o cara que é o empresário individual, a empresa familiar, o cara está ali vivendo, tentando sobreviver, e isso também tem sido muito interessante de ver a crescente preocupação e a tentativa de apoio ao comércio local. E isso fica interessante daqui para frente, porque grandes multinacionais ou grandes marcas estão sofrendo um pouquinho na pele com isso. Tem aí as polêmicas, as marcas que se tentaram aproveitar vendendo máscara mais cara porque não sei o quê. A gente viu como é que a sociedade reagiu. E é isso que tem que acontecer. Agora não é hora, agora não é hora de ganhar dinheiro, não é isso, mas não é hora de priorizar resultado. É hora de sobrevivermos, e se sobrevivermos todos juntos, todos ganham lá mais na frente. Eu acho que isso é importante, é um pouquinho que a gente tenta na nossa empresa praticar. Fiz uma empresa pequena, não somos uma mega empresa global, mas não somos empresa, são 8 pessoas na área de consultoria, 32 na escola, então dá para ver que é uma empresa bem enxutinha, mas a gente tenta ter isso bem claro. Consolidada, tentando fazer o caminho, a jornada bem feita, mas com muita clareza do que pode e o que não pode, e sem dúvida que o pequeno empresário local vai sair daqui mais forte, porque é aquele que está se virando para sobreviver, é aquele que entrega no Mercado Livre de um dia para o outro, é aquele que com o WhatsApp manda o motoboy te entregar em casa. Enquanto as grandes empresas mais engessadas, mais envolvidas debaixo de um mindset muito mais sempre foi desse jeito, são menos flexíveis. Eu tenho um caso que acontece comigo lá em Floripa, da porta do meu apartamento ao posto de combustível mais próximo, não chega a 2 quilômetros. Tem 3 farmácias. 2 de família, de nome, de pessoa, e uma de um grande grupo de varejo. Da área farmacêutica. E o caso deles, que é a menorzinha, de menos metro quadrado, são dois empregados, eu quero dizer, não vem aqui, no pico, lá em Santa Catarina, não vem aqui, nós mandamos entregar em casa e me mande por WhatsApp o que você precisa. O trabalho de ir na grande, dizer, vocês entregam em casa? Não, a gente não entrega em casa. Então, porque não pode, contra um monte de regrinhas, um monte de argumentos para não fazer. E esta localização vai fortalecer o pequeno empresário, o médio empresário, e eu acho que ao fortalecer vai equilibrar as forças também, e algumas das grandes empresas vão sentir na pele, já estão sentindo na pele isso, tanto que muitas, inteligentemente, estão mudando os focos do negócio. Então tem fábricas que produzem bebida, estão fazendo álcool gel, fábricas de roupa estão fazendo máscara, e isso é um sinal muito interessante de tentativa de equilíbrio das forças. Claro que uma grande nacional tem outros argumentos, mas o pequeno empresário, e principalmente o brasileiro, que eu hoje estou com 10 anos de Brasil, conheço muito mais, ele tem a capacidade de se reinventar. Isso é interessante. Depois a gente traz toda a questão da diversão para a conversa. Me mandaram no outro dia um print dizendo os italianos. Na Itália, os nossos médicos têm jaleco da Armani, o álcool gel é da Bulgari, os respiradores são da Ferrari, podemos morrer, mas morremos em estilo. E tirando a brincadeira, tirando a piada, é interessante ver as empresas fazendo esse movimento.
Tem muito do Brasil, excelentes exemplos de empresas que disseram, espera um pouquinho, eu vou parar o que eu estou fazendo para ajudar o outro. Isso é uma forma de equilibrar as forças. Tem pequeno empresário, médio superior e grande fazendo esse movimento. E está preocupado com todo também, né, Rasquilha? E preocupado com o todo. Com o seu negócio. Preocupado com o todo. Porque se todos sairmos vivos, todos nos vamos ajudar para a reconstrução. Se alguns saírem e outros não, os que não saírem não vão poder comprar da gente lá na frente. Então, é melhor que todos se ajudem. E a preocupação, e por isso que eu falo nesse humanismo como conceito, porque ele ganha força. E ele ganha força, e me parece que as regras do jogo, e já chega no terceiro cluster, que é o econômico, que as regras do jogo vão mudar. E vão mudar por mais rápido do que era previsto, porque é uma variável externa, mas sem dúvida vão mudar porque me parece que a nossa consciência humana despertou para coisas que estavam relativamente adormecidas pela nossa rotina do nosso dia a dia. Então isso ganha força, e tem também desafio na gestão, porque talvez a gente vai começar a ver executivos e profissionais não querem trabalhar 12 horas por dia de segunda a segunda. Isso vai ressignificar a forma como nós valorizamos o que temos e o que perdemos e o que poderemos reconquistar. Então esse é um ponto, um polo importante, um polo de um cluster humanista, um cluster da preocupação com a sociedade, com o planeta, com o bem-estar, com a saúde, e isso ganha, sem dúvida, uma lente da nossa análise com bastante atenção. O terceiro cluster é o cluster econômico e empresarial. E este, para mim, é o mais inesperado, ou pelo menos é o mais recente, porque hub tecnológico, cluster tecnológico e humano, tem muita novidade. Mas nós vamos assistir a transformação que tem o poder da economia ou da nova economia. E quando vamos em cluster, em hub ou cluster econômico, a gente vai assistir, já está assistindo a redistribuição das forças econômicas. O que isso quer dizer? A tentativa de redução da dependência da China. Já ficou todo mundo claro que não dá para depender 100% de um único lugar. Aliás, é aquela regra de gestão. Distribua os ovos em cestas diferentes, se uma cesta quebrar, você tem outros. Ou bota tudo na mesma cesta e cuida bem dela, que não foi o que aconteceu, infelizmente, na China. A gente botou na cesta e deixou que alguém cuidasse da cesta. E ficou claro que quando um país daquele poder, eu não estou nem aqui entrando nas teorias da conspiração, essa é outra discussão que eu vou ter semana que vem com a Elo lá no nosso live sobre teorias da conspiração. Mas o fato é que quando a China pega um resfriado, todo mundo fica doente. E isso ficou claro mais uma vez. Tanto que a gente começa a ver o movimento do Japão para repatriar empresas para o Japão. A Citizen já tirou algumas operações da China, por exemplo, a Nokia, idem. Vemos a Holanda, a Bélgica, o próprio Portugal, algumas discussões, dizer como é que a gente consegue reindustrializar os nossos países para reduzir a dependência da China. Claro, a China tem escala, tem mão de obra qualificada e barata. E isso é um desafio que a Europa e os Estados Unidos, principalmente, vão ter que saber enfrentar e gerenciar. Mas estão predispostos, enquanto governos, obviamente falando, predispostos a essa conversa. Há 6 meses atrás não existia na conversa. Então a gente está assistindo ao crescimento da discussão sobre o novo modelo econômico, que obviamente será um caminho do meio entre os modelos que nós conhecemos no mundo. O mais presente, o mais eficaz, na minha opinião, hoje é o capitalismo, mas tem outros, e talvez a gente vá encontrar aqui um caminho do meio. Um dos nossos professores da Inova, o Thomas, de capitalismo consciente, que é uma área que a gente tem lá com muita atenção, ele diz: capitalismo é bom para produzir, mas é mal para distribuir, e socialismo é mal para produzir e bom para distribuir. Alguma coisa no caminho do meio... Uma misturinha, né? Se pegar o que tem dos dois lados, e dos três, dos quatro, a gente conseguir pegar, e essa discussão não é nova, é uma discussão que tem 4, 5 anos já, sobre novos modelos econômicos, que tem como grande objetivo, basicamente, dizer: nós não podemos parar de produzir, temos que continuar produzindo, mas que essa produção e o resultado dela permita uma redistribuição mais equilibrada no mundo e permita fazê-lo de forma mais saudável. Então, ar mais limpo, água mais limpa, solos mais limpos, menos poluição. Então, nos parece que este Covid acelerará
a discussão sobre novos modelos econômicos, que é uma dor de cabeça para os governantes. Porque os governantes que estão acostumados àquele normal não estão preparados para o novo normal. Todos, no mundo inteiro, não é só o Brasil. A gente tende sempre a dizer, aqui é que está tudo ruim e o resto lá fora. Não é só o Brasil, todos os países vivem nessa dor e os governantes, de uma forma geral, nessa dor, dizer o que vem agora e eu vou perder poder. E esse é um ponto importante, porque os governos vão perder poder. E eu não sou aqui, sou exatamente o caminho oposto desse totalitarismo que já se fala, de um governo global. Isso não tem como dar certo, porque os seres humanos são diferentes do que era no século XIX ou no início do século XX. É outro papo. Mas ainda assim, há alguns que tentam emplacar essa narrativa que não nos parece relevante. Embora o modelo econômico vigente sofra mudanças pelo maior questionamento sobre a questão sustentável, sobre a questão social, sobre a questão econômica. E, portanto, não adianta, quando eu nas aulas dizia, não adianta falar de sustentabilidade só pela lente do ambiente. E a social e a econômica. Não diga a uma pessoa que não tem saneamento básico na porta de sua casa para separar o lixo. Ela não está nem aí com a questão do lixo, ela está preocupada com a saúde dos germes, dos vírus que podem passar na frente da casa dela porque ela não tem saneamento básico. São 100 milhões no Brasil, é muita gente. Então, tem alguma atenção de que isso vai mudar por imposição e força da sociedade a regra econômica. Também é possível a força da sociedade por causa da tendência lá atrás falada da tecnologia. Porque hoje nós estamos mais atentos, mais pressionantes e, portanto, estamos criando, e o Brasil é um excelente case hoje já de estudo nisso, pressionando os governos, governadores, prefeitos, presidentes, Senado, para fazer coisas, e isso tem mostrado, tem colocado na transparência coisas menos lícitas que estão começando, de alguma forma, a serem resolvidas. Não começou agora, não começou no Covid, começou mais atrás, mas vai sair do Covid muito mais fortalecido. Outro ponto importante é a redistribuição dos hubs globais. Como eu falava, a preocupação de reduzir a dependência da China vai poder trazer à Europa algum adicional de importância, aos Estados Unidos, que na sua jornada estão fazendo o trabalho de casa, o dever de casa, e sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que eles em 6, 8 meses conseguem ter um nível de recuperação. E para o Brasil, tem uma grande oportunidade aqui. Porque o Brasil tem um agronegócio pujante, forte, mostrando mês após mês números de recorde, de safra, de tudo. Tem uma malha industrial de altíssima qualidade, o Sul é um excelente exemplo. E, portanto, nós podemos ter como país uma palavra a dizer neste novo ecossistema, de não sermos apenas um país de commodities, mas um país de valor agregado. Vai depender, primeiro, das políticas públicas, do direcionamento estratégico e do papel que cada um de nós, como empresários e gestores, tem que fazer. E outro ponto aqui importante é, se nós achamos que é o governo que vai resolver a nossa vida, seja o prefeito, o governador, o presidente, não vai. Isso não vai acontecer. Aliás, meu irmão tem uma frase que eu adoro, ele diz, se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. E, de fato, a gente vê que muitas vezes eles estão mais ali para atrapalhar do que para ajudar. Então, é uma variável com a qual a gente tem que contar, mas não deve depositar 100% das expectativas e esperanças. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós precisamos fazer a nossa jornada. A expectativa nossa do Brasil é bem baixa, né? Também, né? É bem baixa. O Brasil está numa transformação. Então, o Brasil está numa transformação que já leva 7 anos, 2013, quando começou com aquela discussão do pessoal na rua, depois levou a discussão mais forte, levou ao impeachment, enfim, tem um conjunto de regras aqui que todos, pelo menos os mais atentos, conhecem, mas sem dúvida a expectativa é baixa. É baixa, é o mal menor, é o menos mal. Então não adianta achar, e faço palavras para o Brasil, para Portugal, idem. Se acharmos que é o governo que vai resolver a nossa vida, para os nossos amigos aqui de Portugal, ele não vai. Ele não quer resolver algumas coisas, porque quando ele resolve, ele vai perder poder. Então a gente tem que entender que nós temos um dever, eu diria quase cívico, quase uma obrigação como cidadãos e empresários e gestores e profissionais e colaboradores e professores, o que for, de trabalhar para essa mudança e não esperar que alguém mude pela gente. Então isso vai mudar a regra daquilo que é os hubs globais e esta questão econômica. E o terceiro ponto aqui de baixo tem a ver
com a mudança na matriz empresarial. Nós já assistíamos ao crescimento das startups, nós já estávamos assistindo ao movimento ágil, métodos ágeis, squads, MVPs, hoje tudo é MVP, hoje as grandes, as médias e as pequenas trabalham debaixo de MVP, então tenta e vê o que é que dá certo, a gente vai corrigindo, não tem o que fazer. E isso muda a lógica das empresas, muda a lógica hierárquica, muda a lógica de processo, muda a lógica de trabalho, porque precisamos andar mais rápido, precisamos ser mais flexíveis, precisamos ser mais resilientes, precisamos preparar a nossa empresa para o próximo fenômeno que pode mudar a regra do mundo, e ele vai acontecer não é daqui a 10 ou 20 anos, ele pode acontecer nos próximos 2 ou 3. Por exemplo, o fato do aquecimento global estar na hora do dia e o degelo estar acontecendo nos extremos, no Polo Norte e tal, está trazendo de volta vírus que estavam há centenas de anos congelados e adormecidos. Tem cientistas que falam que podemos ter de 1.000 a 1.500 vírus novos só com o aquecimento global mudando 1 grau. Com o degelo que ele traz, ele liberta um conjunto de vírus novos. Então, o novo normal vai ser também nós termos que enfrentar mais vezes situações adversas como estas. E temos que nos preparar como empresários, como gestores, para que isso aconteça. Sem dúvida, muitos negócios estão sofrendo. E é bacana, né, Rasquilha, porque a gente vê empresários se unindo para ver o que podem fazer juntos nessa pandemia, né? Ou novos produtos, ou até mesmo uma forma de poder ajudar a comunidade. Então, também tem essa parte da competição acabou sendo uma dando lugar para concorrência. Assim, né? O meu filho fugiu da cama. Guilherme, já que ele veio aqui, deixa ele dar um oi para todo mundo. Vem cá na live dar um oi para todo mundo. Vem dar um oi para todo mundo. Dá um oi para todo mundo. Ó. Fala oi para todo mundo. Oi! Acabou, agora acabou. Tava dormindo, mas eu acordei, gente, que o pai tá numa live e eu vim fazer a live com o pai. Então, tem negócios que naturalmente estão perdendo a sua relevância, estão sofrendo bastante com isso. Então, vemos companhias aéreas, o varejo tradicional, a educação presencial e física, de alguma forma, está perdendo. Vai dormir. Tem outros negócios que estão crescendo. O e-commerce, não tem chupeta aqui. Coisas do home office, gente. O e-commerce, a logística, o EAD. Então, de certa forma, você falou que tinha que trazer o Blue e o Luiz Guilherme, ver os dois, dar aqui um oi na nossa live, que estamos quase lá. Eu disse que eu queria os dois na nossa live, tá aí? Então, ele veio, ele acordou e correu aqui para dar um oi, já voltou para o quarto para dormir. Mas, sem dúvida, a gente tem negócios que, de certa forma, são impactados. Estava aqui falando 3 ou 4. O Francisco tem negócios pergunta aqui, saúde pública versus saúde privada. A saúde, como um todo... A saúde como um todo é um negócio crescente. Saúde e bem-estar, vamos chamar assim, para não ser apenas medicina, mas saúde e bem-estar. A grande discussão sem dúvida, e a questão do Francisco é corretíssima, entre público e privado. Eu acho que ainda não estamos, né, no momento de traçar uma resposta fiel ao que vai ser. Eu acho que vai haver um híbrido. Eu acho que um não vive sem o outro. O modelo de saúde pública tem coisas boas e coisas ruins. O de saúde privada também. Eu acho que naquilo que você falou, de todo mundo se juntar para trabalhar melhor, eu acho que vai também sair daqui alguma coisa de aproximação entre esses dois mundos, que não estavam literalmente de costas voltadas, mas que estavam com algum nível de afastamento, mas que me parece que possam também sair na conversa, e sim, principalmente que o ser humano possa saber que tem garantido um serviço público se necessário, mas também pode acessar um privado se assim quiser. E, portanto, o que a gente diz aqui é que são os potenciais ganhadores ou perdedores. Os perdedores são aqueles que, de alguma forma, não conseguiram fazer a sua transformação digital, não conseguiram se reinventar ou não conseguiram se adaptar a tempo para o que está acontecendo. E muitas empresas, o Francisco coloca aqui, não se tem um grande apoio da saúde privada, essa conta vai chegar, porque quem não ajudou não vai ter clientes depois. E, portanto, a discussão é
é o momento de todo mundo ajudar o tempo inteiro. Diana, eu já chego aí nos educadores à distância. E, portanto, quem perde no negócio é quem não tem a capacidade de se adaptar. Quem ganha? Quem conseguiu fazer a sua transição digital, quem é resiliente, quem é flexível para conseguir entender o que está acontecendo. Né? E que são as novas competências. Nós da Inova, por exemplo, eu sou professor, como você sabe, da FIA, da Dom Cabral, do Albert Einstein, do IBGC, todas, de formas diferentes, cancelaram aulas presenciais. A Inova, há 3 anos que nós defendemos ensino híbrido, há 4 anos temos uma plataforma EAD para todos os nossos cursos, MBA, pós-MBA e tudo, tem uma parte digital, uma parte presencial. Então, para nós, foi muito fácil, nós não paramos, nós estamos full, o time não se vê há 60 dias, nós estamos full, não paramos uma turma, fizemos o startup da unidade de Curitiba totalmente digital, abrimos turma em Curitiba, abrimos 3 turmas em São Paulo, mais 3 turmas em Campinas, e as aulas rodam, e temos graduação também, e as aulas rodam 100% EAD. Só que temos um desafio, que é o desafio da didática, da pedagogia. Não é a mesma coisa ir para uma sala de aula, conversar, expor, ou ir para uma plataforma em que cada um está distante. Temos que saber ajustar pedagogicamente conteúdo, didática, metodologia e os exercícios de avaliação. Isso é um desafio que os alunos, aqui fazendo a nossa meia-culpa, os alunos estão se adaptando melhor que os professores. Porque o professor de carreira é aquele que, eu sempre fiz desse jeito, como é que eu agora faço do outro jeito? E isso é uma mudança que obriga, leva tempo, mas me parece... É um novo aprendizado, né? É um novo aprendizado. A educação, de uma forma geral, ela passou incólume a segunda e a terceira revolução, e na quarta essa conta chegou, porque a educação é a educação como a gente conhece desde o início do século XIX, meio do século XIX, é aquela coisa, sala, exposição, todo mundo em plateia, devolve na avaliação o que o professor falou na aula. E a quarta revolução industrial diz o seguinte: você pode pegar informação em qualquer lugar, até na sala de aula. Mas tem o canal YouTube, tem o influenciador, tem a Wikipedia, tem o grupo do WhatsApp, tem um monte de outras coisas e, portanto, isso muda, isso redistribui. A educação não vai acabar, aliás, eu acredito que a educação vai ser um dos eixos estratégicos e centrais e fundamentais para a recuperação. Só que é uma educação diferente daquela que nós tivemos até agora. E para tudo. E, portanto, todos nós... Como está se investindo em conhecimento agora, né? Nesse período de pandemia, só para ter a quantidade de likes, a quantidade de conhecimento à disposição, gratuitamente, inclusive. Gratuitamente. É maravilhoso. Porque fica claro, eu acho que essa ficha caiu, que fica claro que se nós pudermos dar um pouquinho do que nós temos, nós conseguimos ajudar os outros. A Inova, a gente lançou Vale o que Vale, mais uma vez. Eu não quero que a gente use isso como é o benchmark. Não é, somos mais uma empresa como qualquer outra. Não somos melhores nem piores que ninguém. A gente abriu um curso nosso, meu, por sinal, de inovação disruptiva, free para o mercado, 12 horas de curso. Cara, se você quiser aprender sobre inovação disruptiva, tá aqui, é free. Não tenho nenhum interesse comercial com isso. Meu interesse é poder contribuir com o nosso conteúdo para quem quiser utilizá-lo. E lá na frente, se pudermos fazer negócio juntos, que legal, a gente se ajudou. Mas agora é o momento de, primeiro, ter calma, respirar fundo, entender que o olho do furacão está passando, isto vai passar, nós vamos sair disto diferentes, mas precisamos saber como é que nós queremos sair disto. Porque não adianta esperar que alguém faça o nosso trabalho, o nosso dever de casa. Nós precisamos fazer a nossa jornada. Então, a gente depois, logo depois que lançamos as 10 tendências, Cris, a gente lançou o 10 dicas práticas. Que é, tá bom, então o que é que eu faço? Essa página para a gente já está virada, que agora é mão na massa, pé no chão e vamos trabalhar. Vamos fazer acontecer. Tem 10 dicas práticas, eu te mando depois o documento também. Se você quiser fazer uma live sobre 10 dicas práticas, a gente faz. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma nova live dessas 10 práticas, né? Será um prazer. Eu tenho aqui o material e te digo que nós vamos ter que ter uma nova live. Vamos fazer. As práticas mostram exatamente tudo que está mudando dentro dessas tendências, né? E coisas muito importantes, assim, que é como a gente gere as pessoas, como atende o cliente. Como é que a gente cuida dos nossos colaboradores? Porque eles vão voltar com dúvidas, com incertezas, com traumas, com coisas boas. Mas a gente tem que saber como é que endereça esses temas e, portanto, não chega a dizer, bom, então agora acabou, e esse é um perigo.
acabou, vamos voltar ao que era antes, vamos continuar fazendo como fazíamos antes. Isso é mais um passo para a desgraça, porque o mundo será outro. E o mundo já é outro. E, portanto, esse novo normal precisa de uma reflexão profunda de que nós vamos sair daqui diferentes, como pessoas, como profissionais, e como empresários, e como empresa, e como mundo. Para o bem ou para o mal, e eu gosto de puxar as coisas boas, apesar das dificuldades que ele está enfrentando, para o bem ou para o mal, há um grande aprendizado aqui, que é nós precisamos cada vez mais estar disponível para olhar mais para o futuro e menos para o passado. Só para quem pergunta aqui, os dois relatórios, as 10 dicas práticas e as 10 tendências, estão no nosso website, inovaconsulting.com.br, na aba de downloads. Qualquer dúvida, me manda pelo LinkedIn, pelo Instagram, me manda um oi que eu ajudo. Vocês disponibilizam também. A nossa gravação, a gente vai colocar o link para acessar o material de vocês. Põe os dois, põe as tendências. A gente promete, agora a gente vai ter que cumprir, né? Agora vai ter que cumprir, né? As pessoas estão dizendo, eu quero as 10 dicas, eu quero a nova live, né? Prometemos, quer dizer, eu prometi. Prometemos, vamos entregar. Aqui a gente promete, a gente entrega. Mas o grande perigo, e para fechar, porque faltam 3, 4 minutos, para fechar, o grande perigo que nós temos é querer achar que vamos voltar ao normal anterior a janeiro deste ano. Não vamos. Não vamos. E se a gente acha que vai fazer isso e batalhar por isso, só estamos dando passo para trás. Porque tem um conjunto de pessoas no mundo que já entendeu que o novo normal há uma folha em branco para ser reescrita. E pela primeira vez na história da humanidade, todos nós temos o poder de reescrever a história. Os nossos pais não tiveram essa oportunidade, os nossos avós também não, nós temos. Nós hoje temos a oportunidade, já era uma coisa que eu defendia desde a Revolução Industrial da Quarta de 2016, nós hoje temos na mão, por força da tecnologia, da informação, do conhecimento, da network, nós temos o poder de mudar o mundo. E eu acho que essa história fica clara como o grande aprendizado do Covid-19, que ela tem que ser escrita juntos. Porque uma pessoa sozinha não vai conseguir resolver o problema. Então, essa é a minha provocação, a minha contribuição. E é isso. E esse é o grande entusiasmo, né? Que a gente vai poder contar essa história porque está vivida. E como é que a gente vai contar isso adiante? E aí exatamente. É a forma como a gente está escrevendo e contando o que a gente viveu, o que a gente fez, como a gente fez, né? Bom, nós estamos aqui encerrando, né, Rasquilha? Eu quero dizer que tem muitas pessoas aqui elogiando, dizendo obrigado. Baita aula, né? Quero as dicas, quero nova live. Vamos embora. Se cobrar ingresso eu pela pago. Nova live eu pago. Então, nas minhas lives, não. As minhas lives não. Essas, pelo menos, agora serão todas free. Depois pode ser que vira um negócio, mas agora vamos ajudar. Olha, então eu quero te dizer assim, falta um minutinho aqui, te agradecer demais pela tua disponibilidade. Nós vamos entregar esse material para vocês. E depois eu vou ligar para ti para a gente ver a nova data da nova live, né? Vamos lá, será um prazer. Agradecer a todos que nos acompanharam nessa noite. É muito bom a gente poder compartilhar conhecimento com pessoas tão agradáveis que nem tu, né? Rasquilha, que faz de um jeito tão solto, tu poder trazer, porque tudo que tu tem de conhecimento está dentro de ti, então é muito mais fácil a gente poder compreender. Muitíssimo obrigado por todos. Aqui, muitos parabéns. Obrigada já dormiu, pela companhia. O meu assistente. Obrigado, Cris. Obrigado, BRH. Um grande prazer. Fico à disposição para a próxima. Se cuidem. Tá bem. Um beijo. Obrigado. Um beijo grande. Obrigado. Tchau. Obrigado eu. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.